nós vamos agora terminar aquela nossa série lá atrás. Zoar o capitalismo nunca envelhece, nunca perde a graça. Isso aqui não é zoeira, tá? Isso é bem sério, essa conversa é séria. Mas a gente está fazendo uma crítica, de fato, ao capitalismo, e eu estou aqui só fazendo o papel de repercutir. É uma crítica só por criticar? Não, é uma crítica para educar. Por quê? Porque quando a gente fala assim, vai criticar o capitalismo, mas você vive no capitalismo. Gente, eu vivo no capitalismo porque eu não tenho escolha. Você acha que eu gostaria de viver? Eu até gostaria, sabe de quê? De me mudar lá para uma roça qualquer e, enfim, criar meus bichos, plantar minhas plantinhas. Mas eu ainda moro eu vou estar num território em que se faz, em que se pratica capitalismo. Então, assim, eu vou precisar de uma internet, por exemplo. Eu vou ter que pagar né? Provavelmente, na área rural, ainda vou ter que pagar pro bundão lá do Elon Musk, né? Então, assim, não adianta vir com esse argumento que bate no capitalismo, mas vive no capitalismo. Se aproveita do capitalismo, compra coisas. Gente, a gente precisa. Se a gente não comprar comida, a gente não come. Se a gente não comprar água, a gente não bebe água. Se a gente não pagar pelos serviços, a gente não tem os serviços. Oxe, você quer que a gente faça o quê? Que a gente tome os meios de produção? Pausa para reflexão. Enfim, então a gente está aqui para criticar, sim, apesar de estarmos vivendo dentro dele e utilizando ele, porque é o sistema que a gente tem por hora. Mas ele não é o único, nós já vimos isso. Ele sucedeu, né, outros, e espero que uns outros venham a suceder ele, o capitalismo. Então a gente está aqui na torcida e na luta enquanto isso não acontece. Ou melhor, estamos na luta para que isso aconteça. E uma das formas é mostrando como é que ele funciona, como é que ele afeta a gente. Então vamos lá? Terminamos o 5, então vamos para o 6. Só recapitulando, esse artigo é 10 modos como o capitalismo nega ou tira a sua liberdade. Estamos falando especificamente de liberdade. A gente chegou a discutir um pouquinho esse conceito de liberdade, quando as pessoas, né, os liberais falam sobre liberdade, e falam liberdade, livre mercado, liberdade de ir e vir, conceitos que são bonitinhos, são legais, mas que na prática, além de não serem reais, eles não funcionam, né? Então, assim, o que adianta você ter liberdade de ir e vir se você não é bem-vindo em certos lugares, por exemplo? Uma pessoa pobre não pode frequentar um restaurante de qualidade, de gente rica, digamos assim, né? Você não passa nem da porta. Você tem liberdade de ir e vir, mas você não consegue... Você no seu próprio bairro, você não consegue sentar numa praça, né? Porque ela está mal conservada, ou porque não tem banco para você sentar, e os próprios ambientes públicos, os próprios ambientes urbanos, eles não têm lugar para você sentar. Eles mal e mal colocam ponto de ônibus quando colocam, né? E aí você tem aquele banco de metal que pega sol o dia inteiro, você não consegue sentar. Ou então um banco de cimento que com o tempo vai estragando, não adianta, você não é nem dizer, é vandalismo, não, vai estragando, cara. Cimento é um material que é perecível. Se você não tem uma impermeabilização, tipo uma resina, sei lá o que você pode passar, né, um acabamento, as nossas casas, os prédios públicos, eles precisam ser conservados, de forma geral. Vai ver lá, o pessoal fala muito, né, porque, banco lá da pracinha, as crianças destruíram tudo. Gente,
Metal corrói, metal dá ferrugem. Vocês não conservam, volta e meia vocês não veem os prédios públicos sendo reformados ou sendo conservados mesmo, fazendo, o pessoal faz a manutenção, a gente faz isso na nossa casa. Aí as praças ficam, o pessoal reclama, porque destrói as praças. Não, ninguém destrói as praças não, as crianças brincam. O brincar, utilizar as coisas desgasta, né? É normal. Ninguém vai lá de propósito e puxa a corrente do balanço, pô. Pelo amor, né? Não é assim que funciona. Mas enfim, a gente tem todo esse conceito que eles gostam de bradar, de falar, porque a gente não tem, né? E na prática não funciona, né? Então a gente vai terminar de ver aqui, né, os outros 5 fatores aqui, os outros 5 modos, né, como o capitalismo acaba tirando a nossa liberdade. O 6 submete você a aprisionamentos físicos temporários. Gente, a economia da liberdade é a mesma que força os trabalhadores a aprisionamentos físicos. São diversos os ambientes onde a ordem moral, social e econômica capitalista confina você ao longo da vida. Primeiro, a escola, o prédio da empresa, depois o escritório, o quarto da casa, em caso de trabalho home office, as avenidas com trânsito lento e, nos casos mais extremos, o presídio. Olha que curioso, né? Você prega a liberdade no capitalismo e, ao mesmo tempo, você tira a liberdade dessas pessoas. Aí você fala, pô, mas isso não é o capitalismo. É o capitalismo. Isso é exatamente o capitalismo. Para trabalhar, você precisa estar em algum lugar específico. Mas tem o empreendedor, né? O empreendedor, leia-se Uber, o trabalhador uberizado, que pode trabalhar de onde ele quiser. Mas ele está preso a um aplicativo, né? Mas você está querendo demais também, né? Não estou querendo demais, não. Eu estou querendo que a pessoa tenha liberdade de escolha. Vocês não falam que é livre mercado, que o mercado se autorregule, os carai? Bora regular essa meleca. Por que só tem um aplicativo para você fazer entrega? Em alguns lugares, em algumas cidades tem mais de um e tal. Mas, no final das contas, eles vão se juntando. Por enquanto, ainda não aconteceu. Mas, na minha cidade, por exemplo, é raríssimo ver Rappi. Eu não sei nem como é que funciona. Quer dizer, eu sei que provavelmente deve funcionar igual ao iFood, mas não vejo gente rodando. Então, assim, a gente precisa do aplicativo, porque é um intermediador, mas em alguns lugares não tem, em outros lugares, mesmo que tenha, existe um acordo tácito entre esses aplicativos para que o trabalhador não possa decidir, por exemplo, quanto ele vai receber. Porque aquela tarifa, ela é fixa e ela geralmente é igual para todos eles. Ou seja, o que adianta você ter uma variedade de aplicativos se você vai receber a mesma coisa? Não adianta, né? Então, acaba que você perde a liberdade de qualquer forma. E a liberdade tanto espacial e, no caso desses trabalhadores que trabalham se deslocando, é um aprisionamento, é uma falta de liberdade digital, né? Que você está presa ali àquela situação. Então, assim, é difícil, claro, vir com uma solução, porque, de novo, toda solução que a gente propuser vai ter que ser dentro desse sistema. E a gente sabe que o problema ele vai continuar. Então, assim, não vai ser uma solução, vai ser um paliativo. Porque você continua com na verdade, o problema maior, ele continua, que é o sistema. Então, qualquer solução, qualquer ideia que você tenha, que se encaixe nessa caixinha que a gente tá, ela vai ser uma ideia que pode resolver durante um tempo, mas ela fatalmente vai começar a não funcionar. O maior exemplo é justamente o empreendedorismo uberizado, né? Foi uma solução para a falta de emprego,
mas que precarizou muito mais as pessoas. E foi uma evolução daquilo que a gente chama de exército industrial de reserva, que é aquela galera que está lá na fila do desemprego e com a qual o patrão ameaça ainda, alguns ameaçam ainda, quando a gente começa a sair da linha, né? Ó, vocês prestem atenção, tem um monte de gente aí fora querendo a vaga de vocês. Agora não tem, né? Agora a pessoa perde o emprego, ela vai pro Uber, vai pro iFood, vai pro, enfim, qualquer outro negócio desses. Mas é uma solução capenga. A gente está vendo aí, né, série de problemas que estão rolando. Enfim. Nesses lugares, passamos horas e horas e cada um dos nossos dias com a esperança de que esses confinamentos acabarão na aposentadoria. As prisões, aliás, são o local onde aqueles mais insubordinados à ordem vigente, que nem sempre são criminosos no sentido do senso comum, podendo ser, por exemplo, ativistas políticos anticapitalistas ou mesmo inocentes, como Rafael Braga Vieira, deixa eu ver aqui. Preso por crime de reação a protesto. Ah, tá, o menino que estava com uma garrafa de Pinsol e eles falaram que ele estava com um coquetel Molotov. São forçados a passar vários meses ou anos das suas vidas. Eu não vou entrar muito na questão do sistema carcerário, porque apesar de quem está no campo da esquerda ter, pelo menos eu acredito que as pessoas com quem eu converso, eu acho que nem todos estão conscientes disso, mas acredito que muitos estão já. É fato de que o sistema carcerário, o sistema de punição por crimes, ele não pune pelos crimes. Ele pune a pessoa pela situação que a pessoa tá, pela condição da pessoa, tá? Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender muito, assim. Eu enfim, tive um problema agora, sofri um golpe, né, ridículo, golpe de vovó, e a gente percebe como a lei só protege quem tem dinheiro, né, ou quem pode ter acesso a dinheiro, né, porque assim, eu fiz o meu BO, mas eu só fiz o meu BO para eu ter aquele papel para poder apresentar caso precise, né? Caso o banco peça, coisa assim. Mas eu sei que se eu for lá na Polícia Civil e levar os prints e tudo mais, olha, aqui para investigação, eles vão olhar na minha cara e vão dizer assim, investigação? Que investigação? Não estão fazendo investigação nenhuma não. Claro que eles não vão falar isso, né? Eles vão, tá, beleza. Só que, assim, a gente está averiguando, sabe? Eles podem até receber, eles podem até, né, por educação, não sei. Eles podem, mas eles vão falar assim, não, a gente está averiguando, a gente está usando os nossos métodos e tal. Mas só que você vai virar as costas, eles vão virar as costas e continuar com as vidas deles, fazendo o que eles acham que é relevante, né, ao cargo deles. Então, acaba que muitos crimes mesmo que deveriam ser solucionados não são. Eles contam muito com testemunha que aponta fulano ou ciclano, e isso também é um problema, principalmente devido ao racismo estrutural que a gente tem aqui, no Brasil especificamente. E é isso. E aí aí o cara é preso, ele tem direito à defesa, mas ele precisa primeiro ser citado, então assim, marca a audiência, não marca a audiência. Enquanto isso o cara tá preso. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para pagar para sair. Às vezes ele não tem nem advogado, porque vai ser um advogado apontado pelo Estado, beleza, mas esse advogado, assim, alguém tem que ir lá buscar ele, e muitas vezes não tem. Então o cara fica esperando o advogado para ir lá conversar com ele, para marcar a audiência de soltura, pedir, né, liberdade provisória, para poder o cara responder em liberdade, porque dependendo do crime realmente não tem necessidade, né? O cara, que é a maioria dos casos, o cara só precisa estar preso se ele tiver condição de fugir, se ele foi pego ameaçando a vida de alguém,
ou coisas assim. Então, não sendo essas situações, o que normalmente não é, porque normalmente ele é apontado por erro por alguém que acha que todo preto é bandido, e aí ele geralmente não tá com uma arma, geralmente não tá ameaçando a vida de ninguém, e ele tá vivendo a vida dele. Então, assim, não é como se ele fosse largar o emprego e fugir para a Europa ou fugir para os Estados Unidos. Então, não tem, assim, lógica ele tá preso. Mas um monte de gente está nessa situação. Eu não estou defendendo bandido. Estou defendendo que a lei tem que ser justa para todo mundo, tem que ser igual para todo mundo. O cara fez alguma coisa, beleza. Ah, você viu o cara fazer, beleza. O cara tem direito à defesa e o cara tem direito também a responder em liberdade se assim for o caso, o que geralmente é. Um bom número de pessoas que estão hoje no sistema carcerário, eles estão sem julgamento e elas não precisariam estar presas, né? Então, a ideia é justamente tirar aquela pessoa de circulação, limpar, né? Botar, na verdade, jogar o problema para eles, que são os pobres, que são os miseráveis, que são pessoas, enfim, até mesmo trabalhadores, mas que não podem ser vistos, né? Que tem que ficar tudo limpinho. E considerando tudo isso, juntam tudo isso como se fosse, né, sujeira para baixo do tapete. É isso. Botar pessoas na cadeia é jogar sujeira para baixo do tapete. É isso que eles pensam. Na verdade, né? Não estou dizendo que é isso. Porque para eles a gente não tinha que existir. Na verdade, né? É mó barato isso, porque... Quer dizer, mó barato, tô sendo irônica. Eles precisam da gente para sustentar eles, né? Porque, assim, a lógica... a burguesia é a que não trabalha, a galera que não trabalha, ou trabalha, mas trabalha alegoricamente falando, figurativamente falando, tem um cargo. E a galera que realmente trabalha, produz as coisas, produz e dá, né? Produz e dá. E então eles precisam da gente, mas ao mesmo tempo eles não querem a gente. E assim, eu fico imaginando, né, como é que seria essa lógica, sabe? Se a vontade deles realmente fosse realizada, de que todos os pobres sumissem, né? Igual o Justo Veríssimo falava, né? Eu quero que o pobre se exploda. Beleza. Você vai fazer o quê, filho? Né? Não que eu esteja concordando com eles, muito pelo contrário, tô falando, cara, que lógica maluca é essa, né? Eu falei que não ia falar muito sobre o sistema prisional, mas eu realmente não entendo muito, mas eu sei que o fato, você pode pesquisar, se você quiser, galera que tá presa não foi nem julgada, e aí você vai dizer assim, não foi julgado, mas são culpados, beleza, valeu Justiça Federal, valeu o STF, o cara, né, tá aqui, sabe tudo de lei, sabe tudo de... Bateu o olho e já julgou. Na verdade, ele nem é um juiz, nem pode ser considerado juiz, ele é um ser sobrenatural, né? Porque ele consegue, só de ver a pessoa, ele consegue imputar ali, né, a crime